Oi, sou Paulo Marchetti e trago um vídeo novo, uma experiência que eu vou fazer, vamos ver se vai dar certo. Eu vou trazer os lançamentos da semana, e este é o primeiro vídeo. Eu vou falar da semana de 1º de março até 7 de março, sempre do domingo até sábado. Este vídeo eu vou publicá-lo na segunda-feira, no dia 2, porque eu não consegui fazê-lo no dia 1º, no domingo, mas a minha ideia é sempre publicar estes vídeos sobre o lançamento da semana nos domingos, para valer para a semana inteira. E vamos ver se vai dar certo. Eu, primeiramente, pensei em fazer o lançamento do mês, eu vou falar dos lançamentos do mês de março, tá? Mas aí eu percebi, fazendo a lista, que o vídeo ia ficar muito longo. Eu falei, eu vou fazer vídeos semanais, porque eles ficam mais curtinhos e acho que vai ser mais agradável. Eu nunca peço isso, mas se você puder me dizer se agrada este formato semanal, por favor, eu peço que você colabore aí nos comentários. Este canal aqui ele não é monetizado, eu não divulgo. Eu costumo brincar com os meus amigos, eu falo que eu sou o lado underground do YouTube, porque os meus vídeos eu não peço engajamento, não peço nada, só peço para assistir enfim, tô aqui só para a serviço da história do rock brasileiro, para deixar registrado esses lançamentos todos, esses álbuns, e eu sempre vou trabalhar da seguinte forma: eu vou falar dos principais lançamentos, não todos os lançamentos da semana, mas os principais lançamentos, os que eu escolher, mais algumas curiosidades, que eu vou abrir o meu livro Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025. Daqui a pouco, na hora de chegar as curiosidades, eu vou abrir aqui, do que ficar escrevendo. Eu tenho minha colinha aqui também dos discos. Mas é isso. Então, esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço a respeito dos lançamentos da semana, começando março, e já vou abrir aqui. Não sei bem, acho que são sete discos, 7 álbuns dessa semana, a começar com o Ritmo da Chuva, que é um grande hit do Demetrius, um grande hit da década de 60, e o Demetrius ele faz parte, na verdade, da primeira geração, da geração pré-Jovem Guarda. Este disco, por acaso, o Ritmo da Chuva, é de 64, mas o primeiro lançamento do Demetrius é de 60. Então ele tem a Bruxa também nesse disco, além do Ritmo da Chuva, tem a Bruxa e tem toda essa lista aí que tá aí na imagem que eu postei. Não dá para ler, eu sei, mas é fácil ir atrás. Tem, eu não sei se especificamente este disco tem nas plataformas de streaming de música digital, mas tem no YouTube e tem lançamentos e tem outros discos do Demetrius nessas plataformas todas. Então, para marcar o primeiro lançamento dessa semana de 1º de março a 7 de março, tem o Demetrius, ele que faz parte desse grupo da pré-Jovem Guarda. Na sequência, também de 64, tem Rony Cord, com esse um dos maiores hits, um dos grandes hits dos anos 60, assim como o Ritmo da Chuva, Rua Augusta. Este é um compacto, eu não vou... A minha ideia é falar dos álbuns, dos discos inteiros, né, dos long plays. Só que eu de vez em quando, vou abrir exceção, claro, aqui não tem... estipulei algumas regrinhas para esse vídeo, mas eu posso burlar essas regras, principalmente quando for algum compacto bacana, algum como este, né, que é Rua Augusta. Pô, todo mundo conhece Rua Augusta, um monte de artistas já regravaram Rua Augusta. Nesta lista da semana, tem um disco do Mutantes que tem a regravação de Rua Augusta. Eu não sei nem dizer, mas acho que teve mais de 10 regravações Rua Augusta, que é um grande sucesso da Jovem Guarda. Rony Cord também, assim como Demetrius, é
um pioneiro do rock brasileiro. Também o primeiro lançamento do Demetrius data de 1960, o compacto, tudo. O Rony Cord foi um dos grandes artistas dessa época, assim como também o Demetrius. O pessoal botava, quando saía pôster deles nas revistas, revista do rádio, revista do rock, a moçada botava pendurava na parede do quarto, tudo, e o Rony Cord foi um desses grandes artistas desta fase pré-Jovem Guarda. Tanto ele quanto o Demetrius invadiram, e outros também, a Jovem Guarda, mas eles são pioneiros, começaram bem cedo. E deste álbum, assim como do Demetrius, tem músicas autorais já, porque o rock brasileiro começou muito com versões, e teve uma ou outra música autoral que foi começando a ser composta, também ali por volta de 59, 60, e aí foi, junto com as versões, os rocks autorais, eles também faziam parte desse começo. Tinha o Baby Santiago, que era ele não foi artista, mas ele compôs muitas músicas, Adivinhão, por exemplo, gravada pelo, pelo Magazine. Tem o Getúlio Cortes, também é outro compositor muito requisitado, tanto dessa fase pré-Jovem Guarda, quanto dos artistas da Jovem Guarda. Peço desculpas que eu estou saindo de uma gripe, estou numa gripe que veio de repente. Mas está aí os dois primeiros lançamentos da semana, esse compacto do Rony Cord, muito importante, com Rua Augusta. Na sequência de 65, então, Demetrius e o Rony Cord são de 64. Este terceiro disco do Renato Seus Blue Caps, Viva a Juventude, de 65, foi o disco que estourou o Renato Seus Blue Caps definitivamente. É um grupo de representa muito a Jovem Guarda, é um dos principais nomes da Jovem Guarda, o Renato Seus Blue Caps. Erasmo Carlos passou pelo Renato Seus Blue Caps, gravou um disco, acho que o segundo disco do grupo, do conjunto, como se falava nos anos 60, foi com o Erasmo Carlos. E na sequência o grupo gravou o Viva a Juventude, que estourou, vendeu muito, vendeu horrores. O Renato Seus Blue Caps também era requisitado não só para os shows do próprio grupo, mas o conjunto gravou com Erasmo, gravou com Roberto Carlos, gravou com muitos artistas. Era um grupo muito requisitado para as gravações em estúdio. E neste disco aí tem vários clássicos. Negro Gato, também gravado pelo Roberto Carlos no álbum Jovem Guarda, que foi lançado em 64 também, não, que foi lançado em 65 também. Então, Negro Gato, que é do Getúlio Cortes, como eu citei, o Getúlio Cortes, Gatinha Manhosa, Tremedeira, e tem mais 3 versões de Beatles. O Renato Seus Blue Caps era um dos principais, sabia como ninguém fazer ótimas versões de Beatles. E, se eu não me engano, Menina Linda, que fez grande sucesso também desse disco, é uma versão de Beatles. Eu só não sei dizer as músicas do Beatles, mas esse disco é muito bom. Ele é bastante representativo para a Jovem Guarda e para a carreira do Renato Seus Blue Caps. Indo para os anos 70, tem esse disco, Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes, que é o último disco gravado com a Rita Lee. Esse disco foi produzido pelo Arnaldo Batista e tem boas músicas, bons hits, aí A Hora e a Vez do Cabelo Crescer, Balada do Louco, que muita gente gravou, Ney Matogrosso e tantos outros artistas, Beijo Exagerado, muito bom. E aí, eu falei da Rua Augusta, tá aí nesse disco também, tem uma regravação de Rua Augusta. E esse disco aí, ele marcou, o Liminha tá aí, o Dinho na capa, tudo, e como eu falei, ele marcou a saída da Rita. Neste mesmo ano, se eu não me engano, esse disco esse disco é de 72,
Saiu um disco do Mutantes, mas como sendo o disco da Rita Lee, por conta de contrato, que o Mutantes podia só lançar um disco só por ano. Aí teve uma oportunidade deles gravarem um segundo disco, e como eles não podiam botar o nome de Mutantes, colocaram Rita Lee. E então, mas na verdade, como Mutantes, esse foi o último disco da Rita. Depois ela saiu e o Mutantes teve toda uma reformulação na sua, tanto na formação quanto na música, né? Que o Mutantes foi para o rock progressivo, foi Sérgio Reis principalmente, Sérgio Dias, desculpa. Ele caiu de cabeça no rock progressivo, perdão. Só que o Mutantes continuou, foi um dos grandes nomes da década de 70. Os shows eram concorridos, tudo foi feito pelo Sol, de 74, se não me engano, foi um dos discos mais vendidos do rock brasileiro da década de 70. E tá aí, então, esse disco com essa capa incrível. Também faz parte do lançamento, dos lançamentos dessa semana, de 1º de março a 7 de março. Esse aqui é outro descasso, Sá Rodrigues e Guarabira. Para quem acompanha os vídeos que eu já fiz, da playlist, tá, o link tá na descrição desse vídeo, que chama uma playlist que chama O Rock Brasileiro e Suas Histórias. Eu já fiz vídeos dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, então, volta e meia, eu mostro esses álbuns, eu falo deles, curiosidades e tudo. Esse trio foi o Sá Rodrigues e Guarabira, foi um trio que se tornou referência quando se fala de rock rural. Foi esse trio que, de certa forma, inaugurou e criou este termo, mas tem muitos grupos dos anos 70 que misturavam o rock, aquela sonoridade bem rockão, progressivo, tudo, aqueles timbres todos com a música brasileira, com a MPB, com viola, muito violão e outros elementos da música brasileira. E esse disco é maravilhoso, tem hits, ó, tem Mestre Jonas, anos 60, O Pó da Estrada e Blue Riviera, são alguns dos hits deste disco. Esse trio gravou 3 discos, 2 na década de 70 e mais um em 2010, quando eles se reuniram novamente para alguns shows comemorativos e tudo. Eles aproveitaram, gravaram mais um disco. E o Zé Rodrigues, depois que saiu, o Zé Rodrigues ele fez parte, fez esse trio, depois ele tem o Som Imaginário, que acompanhou o Milton Nascimento. O Zé Rodrigues fez parte do Som Imaginário, ele fez parte da banda dos Secos e Molhados, que acompanhava, dava apoio aos Secos e Molhados. Ele participou, inclusive, dos arranjos dos 2 discos dos Secos e Molhados, com o Gerson Conrad e Ney Matogrosso. Aí depois, mais tarde, o Zé Rodrigues lançou os discos solos dele e depois fez uma nova reunião do Joelho de Porco no início dos anos 80, que fazia parte, aí o Joelho de Porco já era um trio, com o Tico Terpins, o Próspero Albanese e o Zé Rodrigues. Mas, enfim, tá aí esse descasso que chama Terra, que foi lançado em 73, e é uma grande referência do rock rural. Essas músicas que eu falei, por exemplo, Mestre Jonas e anos 60, muita gente conhece, toca até hoje em rádio, e tem alguns grupos de cover e versões que tocam na noite, que também resgatam essas músicas, muito legal. Indo para os anos 80, para iniciar, tem 2 discos dos anos 80 que eu separei aqui. Este da Gangue 90, que é o primeiro, essa tal de Gangue 90 e Absurdetes. Antes desse disco, teve um compacto lançado em 81, um compacto simples, também com Perdidos na Selva. Neste disco também tem Perdidos na Selva, só que a diferença é que a versão de Perdidos na Selva do compacto, ela é mais rock, e a versão que a Gangue 90 gravou neste disco é reggae. Também é muito boa. Eu prefiro a versão do compacto,
mas essa versão também é muito boa. E esse disco, eu sou muito suspeito de Gangue 90. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado pelo trabalho do Júlio Barroso, os dois primeiros discos da Gangue 90. Tenho vídeos também nessa playlist que eu falei, que eu falo não só do Júlio Barroso da Gangue 90, mas contextualizo tudo. O Júlio Barroso, ele era um DJ, então ele costumava ir para Nova York muito para ir atrás de discos, das novidades, B-52, Devil, isso quando tudo isso surgiu, era novidade, ainda vanguarda. Ele trazia esses discos para cá, para o Brasil, e tocava na noite, onde ele tocava no como que chama? Pauliceia Desvairada, que é a casa noturna, que inclusive foi a inauguração foi o primeiro show da Gangue 90, e outras casas noturnas. Ele também, ele era jornalista. Nos anos 70, o Júlio Barroso, ele tinha as revistinhas dele, ele fazia umas revistas de música independentes. Ele trabalhou com o Nelson Motta na coluna que o Nelson tinha no jornal O Globo. Ele era assistente do Nelson Motta, e o Nelson Motta, quando viajava de férias, era o Júlio Barroso que assumia a coluna. E graças ao Júlio Barroso, a gente teve os anos 80 no formato que a gente viu. Graças a ele, veio o Blitz depois, também com garotas no vocal, a Plebe Rude teve garotas no vocal, o Lobão teve influência do Júlio Barroso, a Cazuza, Barão Vermelho, todo mundo teve como referência, essa geração 80, teve como referência o Júlio Barroso. E o Júlio fazia essa mistura, além desses grupos que eram novidade na época, que, como eu falei, dei dois exemplos aqui, o Divo e o B-52. O Júlio também gostava da vanguarda paulista, Itamar Assunção, Henrique Barnabé, gostava de música brasileira, tudo, então ele tinha uma mistura. Esse disco, apesar de ter Nosso Louco Amor, apesar de ter Telefone, Perdidos na Selva, Noite e Dia, não é um disco assim comercial. Tem outras músicas que dificilmente tocariam, como não tocariam no rádio. O que impulsionou este disco, esse lançamento, foi que a música Nosso Louco Amor fez parte, era a música da abertura de uma novela da Globo chamada Louco Amor. E saiu até um compacto desse disco com a mesma capa, tudo com. Tinha Louco Amor de um lado, o outro lado eu não sei se era Perdidos na Selva, não lembro. Mas esse disco é de suma importância para quem gosta do rock dos anos 80, rock brasileiro, da década de 1980. Essa é a principal referência, é esse álbum, essa tal de Gangue 90 e Absurdetes. E para fechar essa lista de lançamentos da semana, botei aqui Crescendo, do Traje a Rigor, que já é de 89, dá um pulo, o Gangue 90 é de 83. Este terceiro disco do Traje é de 89, pós fim da censura. A censura terminou oficialmente em 88, meados de 88. Eu tenho a data aqui, mas eu não lembro de cabeça. E assim, nesse disco, inclusive, no Crescendo, tem uma música que chama Filha da P, que o Roger fez de propósito e gravou de propósito para ver se a censura mesmo tinha acabado. Então, e o Ultraje ofereceu duas versões, uma versão que falava Filha da inteiro, e tem uma versão que era Filha da com um saxofone, Filha da, o saxofone cobrindo as rádios tocaram a versão com saxofone, porque era, enfim, era um termo muito pesado mesmo com o fim da censura, né? Então, assim, foi só uma provocação mesmo. Mas esse disco tem Crescendo 2, também conhecido como Santa Inocência, tem O Chiclete, tem Ricota. Essas duas músicas são do Edgar Escandurra, e tem a Constituinte, porque foi feita uma nova Constituição em 88, e o Roger, influenciado pelo
pelo movimento intenso da Constituinte, todo, enfim, o Congresso fazendo uma nova Constituição brasileira, tudo, ele fez essa música. E o Chiclete, se eu não me engano, já viu o Scandurra falando que foi uma das primeiras músicas que ele compôs, ainda moleque, na escola, e aí o Traje gravou. Ricota, o Traje gravou neste disco, e também tem um outro grupo que gravou Ricota, foi o João Penca e seus Miquinhos Amestrados, mas eu não lembro, não sei dizer em qual disco o João Penca gravou Ricota. Mas tem, eu não sei se tem no YouTube, tinha um programa na Globo chamado Clip Clip, que era um programa, obviamente, de clipe, e tinha alguns momentos em que os grupos brasileiros iam para um estúdio dentro da Globo e faziam um som ao vivo. Tem um monte, tem Titãs, tem Plebe, Legião, tem um monte, nossa, tem Ira, tem um monte de gente. Praticamente a cena inteira do rock brasileiro passou por ali, e tem um clipe do João Penca tocando exatamente Ricota. Então, esses todos são os discos da semana, de trás para frente aqui, ó, o Traje a Rigor, Crescendo, de 89, essa tal de Gangue 90 e Absurdetes, de 83, Sá Rodrigues e Guarabira, Terra, de 73, Mutantes e seus Cometas no País dos Bauretes, 72, Viva a Juventude, do Renato e seus Blue Caps, de 65, Rony Cord com o compacto de Rua Augusta e Brotinho Difícil, de 64, e Demétrios, Ritmo da Chuva, também um grande sucesso da época, também estourou nas vendas, de 64. Esses foram os discos que eu separei para essa semana. Agora eu vou trazer algumas curiosidades bacanas que tem aqui no meu livro, que eu fiz uma pesquisa imensa, né, de 98 a 2024. Perdão, eu caí de cabeça nessa pesquisa maluca aqui. E, por exemplo, tem nessa semana de 1º de março a 7 de março, a Fluminense FM inaugurou a Maldita. A Fluminense, ela foi muito no Rio, claro, ela foi muito importante para a geração 80. Foi na Fluminense FM que tocou as primeiras demos de Kid de Abelha, Paralamas, Legião, Titãs, Ira, todo mundo, todo mundo. Eu não vou ficar citando Lulu Santos, todo mundo. Até os grupos que nem fizeram sucesso, nem gravaram disco, nada, todo mundo tocava na Fluminense FM, que ficou conhecido como a Maldita. Tem o Cólera, a inauguração da Fluminense foi em 82. Em 87, o Cólera saiu, foi o primeiro grupo a sair em turnê pela Europa, fez 56 shows e passou por pelo menos 10 países. O Cólera saiu do Brasil para fazer um número muito menor do que esses 56 shows, mas à medida que eles tocavam, eles recebiam convite para fazer outro show, e eram shows pequenos, eram shows naquelas casas abandonadas, era público pequeno, era bem underground mesmo. Só que eles ficaram, sei lá, 5 meses viajando pela Europa e tocando. Foi, a, foi o primeiro grupo brasileiro dessa geração a fazer uma grande turnê, apesar dos lugares serem pequenos, mas fez uma grande, 56 shows durante 5 meses. E em 80 aí, essa turnê aconteceu em 87. Em 88 ou 89, eu tenho a data, eu até mostrei isso esses dias, esses vídeos mais recentes que eu gravei, saiu um disco com algumas gravações dessa turnê, gravações precárias, mas vale o registro muito. Então, se você procurar nas plataformas de streaming de música digital e procurar pelo Cólera, você vai encontrar lá o disco que reúne um compilado dessas apresentações na Europa. Seguindo aqui as curiosidades da semana, em 86, o Sepultura e o Overdose fizeram um show de lançamento do Split, do primeiro disco, que eram os dois juntos, lado A, Sepultura, lado B, Overdose. Overdose também é uma banda de heavy metal de Minas.
fizeram o show de lançamento, se eu não me engano, foi no Rio, só que o disco foi lançado, esse show aconteceu em março de 86, só que o lançamento aconteceu, o disco saiu em dezembro de 85, 3 meses antes. A gente teve, nessa primeira semana de março, infelizmente, teve a morte do Mamonas, a tragédia do Mamonas, foi horrível. Eu lembro que eu estava de férias quando isso aconteceu, eu trabalhava na MTV, e quando eu cheguei na MTV, foi logo na sequência, eu cheguei, e lá a gente recebeu uma fita emprestada do SBT com as primeiras imagens dos bombeiros resgatando os corpos, e eu não vou entrar em detalhes. Eu vi, é uma coisa assim, nossa, lamentável. E as imagens são tão fortes, estou falando de 96, estou falando de 30 anos atrás, que eu lembro como se fosse ontem, assim, horrível. O que mais aqui, ó? Foi de curiosidade, continuando, ó, teve em março, teve alguns grupos que terminaram, Camisa de Vênus, Metrô e o Aborto Elétrico em Brasília, Aborto Elétrico, que foi a primeira banda de punk rock de Brasília, terminou. O Metrô terminou, mas depois, logo na sequência, voltou, terminou assim, anunciou o término do grupo, só que a Virginie saiu e o restante do grupo se reuniu. Se reuniu, não, chamou um novo vocalista, o Pedro Parque, e lançaram mais um disco, o Mão de Mal. Também já falei desse disco em algum lugar, desse álbum, né? Em algum lugar. Para terminar as curiosidades da, da semana, tem a estreia de um grande grupo. Eu botei aqui, deixa, do Bicho da Seda. Eu ia procurar a imagem aqui, mas eu posso me perder. Bicho da Seda, grupo gaúcho, Porto Alegre, que é alguns integrantes do antigo Liverpool, que lançou um disco chamado Por Favor, Sucesso, em 69. O Liverpool terminou e alguns integrantes formaram depois o Bicho da Seda, que lançou um disco em 76, se não me engano, Estação Elétrica, e que tem um abraço em Brian Jones, é um disco legal que mistura, é um disco calcado também no rock progressivo. O Bicho da Seda era um grupo de rock progressivo, mas tinha lá algumas músicas mais curtinhas, de 3, 4 minutos, e tanto o Liverpool quanto o Bicho da Seda são responsáveis por surgir esse termo rock gaúcho. É uma grande referência, vale a pena você que gosta do rock brasileiro, principalmente dos anos 70, vale a pena ir atrás do Bicho da Seda, conhecer melhor a história do Bicho da Seda e escutar o Estação Elétrica. Então, essas são as curiosidades da semana, os lançamentos da semana. Semana que vem eu volto com mais um videozinho. Mais uma vez eu peço a opinião de quem assiste esse vídeo para saber se é isso mesmo, não é? Se eu estou indo para o caminho certo. Lembrando que este é um conteúdo exclusivo, exatamente por conta do calendário do rock brasileiro. Eu fiz esse lançamento assim 100% underground, porque é independente. São 50 exemplares, 60 exemplares que eu botei à venda. Tenho em casa alguns poucos, menos de 10. Eu tenho até, hoje que eu gravo esse vídeo, no dia 1º, não, isso, não, desculpa, dia 2, estou vendo aqui. Hoje mesmo já enviei um exemplar do calendário e não tenho mais. Eu fiz tudo sozinho, tal, tudo muito na garra, na unha, e aí eu fiz esses 60 exemplares e terminando, não sei se eu vou rodar mais, eu vou ver atrás de ver se tem algum parceiro aí que queira relançá-lo. Mas é isso. Se você tiver a fim de conhecer o livro, ter o livro, é só mandar um e-mail. O e-mail também está na descrição deste vídeo. É, o e-mail vai direto para mim, você vai falar diretamente comigo. Mas é isso. Semana que vem eu volto com mais um disco, com mais um vídeo, com os lançamentos da segunda semana de março. Eu agradeço a companhia. Mais uma vez, faço o convite para conhecer os outros vídeos dessa playlist Rock Brasileiro e Suas Histórias.
A gente se vê na próxima. Muito obrigado pela companhia. Um beijo e um abraço. Até.